Estamos de volta e hoje estamos recebendo o palestrante, escritor, formado em Física e Teologia, orientador do Método Kumon, Gustavo Dias. E o nosso tema de hoje é os temperamentos e seus comportamentos. Então vamos lá, Gustavo? Vamos. Falamos muito, né, diante de tudo que a gente abordou sobre os temperamentos. Agora eu quero trazer um tópico meio polêmico, né? Porque é importante a gente saber sobre os temperamentos, como cada um é. Mas existem famílias que enfrentam problemas por não saber diferenciar o filho ideal do filho real. O conceito de filho ideal, muitas vezes, ele vai ser influenciado, né, por expectativas culturais e sociais. Com certeza. O que para você caracteriza o filho ideal dentro do contexto familiar? Até antes de ser concebida a criança, a gente já tem uma ideia, sonhos de como filho. E quando eu estava falando do curso de criação de filhos ontem, que eu estava participando, tinha uma mulher grávida e falou assim: olha, sua criança não nasceu ainda, mas você já tem uma ideia. Você imagina já como que vai ser, comportamento, como que vai reagir. Você já tem... O filho ideal já está nascido e crescido na sua mente. E conforme a criança nasce e vai crescendo, esse filho ideal vai morrendo. E muitos pais ficam em luto, porque aquela ideia de criança, que meu filho ia ser assim, que ia ser assado, que, sabe, vai morrendo aquela ideia e a gente vai ficando muito triste. Quando chega na adolescência, isso é muito visível, porque com a mudança, o corpo do menino, da menina está em evolução, está transformando, ela está querendo encontrar a tribo dela. Então aquela criança bacana que gostava de andar, papai e mamãe de mandado, não existe mais. E aí tem um luto. Então o filho ideal é o filho que nós criamos na nossa mente, idealista de como deveria ser. E muitas vezes, para falar, né, todas as vezes a realidade é completamente diferente do ideal. E isso vai trazendo tristeza, muitas vezes vai trazendo luto. Luto mesmo, porque aquela pessoa que você imaginava não existe, ela é morta. E o que acontece se a gente ficar ali comparando esse filho ideal com o filho real? O que você traz pra gente? Como que pode afetar a autoestima, né, esse crescimento da criança, emocionalmente? Afeta muito a autoestima da criança. Eu gosto muito de uma máxima do Toro Kumon, que é: a culpa não é da criança. Então, muitas vezes eu recebo lá no Kumon da Vila crianças já grandes que a gente precisa trabalhar a base. A criança está no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano do fundamental, às vezes no quarto ano do fundamental, mas aquela base da matemática, que é sequência numérica, reconhecimento gráfico dos números e quantificação, porque às vezes a criança sabe contar até 10, mas se você colocar esses lápis para ela não consegue quantificar. Às vezes ela consegue quantificar, mas ela não tem um reconhecimento gráfico quando ela vê o 3 e 1. E ela tem dificuldade lá no terceiro ano, no quarto ano. E a escola está lá, e o pessoal está lá falando: não, mas não é possível que você não dá conta de aprender a multiplicar. É claro que não, ele precisa reafirmar a contar. E muitas vezes a gente tem que trabalhar nisso. E por que isso? A culpa é da criança? Não, não é. E assim, muitas vezes a gente exige dessa forma. A gente quer que a criança... Mas como que você não sabe isso? Não, ela não sabe. Quero que meu filho real ali seja aquele filho ideal, né? Que eu sonhei, que eu idealizei, né? E aí vai acontecendo outra coisa, que é
a mãe ideal morrendo na cabeça da criança. Aí gera 2 lutos. Uma mãe em luto porque aquela ideia de filho não existe. E um filho em luto porque aquela pessoa de quem é minha mãe só tem bronca, só tem pancada, só tem porrada. Só briga, só manda eu fazer, né? E de uma forma, não que briga e mandar fazer seja ruim. Sim. Você tem que conduzir a orientação, da forma né? Que tá. Mas às vezes não reafirma. Às vezes chega lá no quarto completamente bagunçado. Ah, filho, mas não acredito que você é porca desse tanto, eu não sei o que e tal. E vem aquela fala. Principalmente as mães coléricas. Ah! Mas às vezes a mãe colérica chega no mesmo quarto, na mesma bagunça e fala assim, eu não acredito, isso não condiz com você. Você é uma menina super, super linda, super organizada, como isso não combina com você um quarto como esse? Está sendo brigando da mesma forma, está sendo incisiva da mesma forma, só que você está afirmando uma identidade positiva. E às vezes vai lidando, né? A vida é real assim. E de que maneira que essas expectativas que os pais, né, têm sobre o filho ideal vão interferir nesse relacionamento com o filho real? Vai afetar essa criação, o desenvolvimento emocional? Vamos falar bem dessa parte, que eu acho que é uma parte que tem pegado muito, principalmente nos dias de hoje, né? Tem. Muitas vezes eu falo para os pais, ontem mesmo eu já falei para 2 mães, falei assim, olha, que meu filho tem TDAH e ele não está conseguindo fazer e tal, porque ele não consegue se organizar. E eu pego a criança, levo, converso e falo assim, olha, realmente seu filho ele tem uma doença incurável. Ela fala, ele tem 9 anos. Ele tem 9 anos, então a primeira coisa que eu percebo muitos pais tendo a expectativa que o filho tenha uma gestão de tempo, uma gestão de agenda, uma gestão organizacional da vida dele, que nem o pai tem. E o pai com 40 anos. Aí eu falo assim, olha, calma, peraí, então vamos pegar, primeiro, pega a sua expectativa e vamos trazer. Tá, então você já está explicando aí como que os pais vão lidar com essa frustração de quando o filho não corresponde, né? Explica pra gente. Então, a gente abaixa a expectativa. Então, na verdade, não é abaixar, é tornar ela real. Real, exatamente. Não é abaixar a expectativa. É porque muitas vezes você... eu quero chegar em casa depois do dia de trabalho e meu filho está tomado banho com a roupinha e falar, mamãe, eu já fiz toda a minha tarefa, eu já estudei o capítulo 3 e 4 da prova de amanhã e já pode tirar todas essas dúvidas, eu já tomei banho, eu já fiz o meu lanche, eu já fiz todo o meu comum, mamãe. Opa, peraí. Que expectativa é essa? Então, primeiro, vamos trazer a expectativa para a realidade da criança. Porque se você tem uma criança de 7 anos, não dá para você esperar uma expectativa de um jovem. E tem uma criança lá no 5º ano, não dá para você ter expectativa de alguém que está se preparando para o Enem. Preocupado em passar nessa prova. Então, traz para a realidade a sua expectativa. É o que eu sempre falo. Traz para a realidade a expectativa. Depois dessa realidade, gaste mais tempo elogiando pequenas vitórias do que observando, elogiando o que tem de bom, do que tentando mudar o que há de ruim e focar no que há de ruim que precisa ser mudado. Bacana isso. Você acredita que o filho ideal, ele existe ou é só uma construção irrealista aí? Como que os pais eles podem aprender a aceitar, a valorizar, né, essas qualidades únicas do filho real? Muitas vezes, para não falar todas,
o filho que os pais têm na mente, que eles idealizam, ele não é um filho real. E por conta disso, eles perdem a grande oportunidade de celebrar a pessoa real que está na frente dele. Então, celebre essa pessoa real. Se você receber aqui o Rafael Medeiros, né, pensando em estar recebendo um grande cantor de música sertaneja, você vai desvalorizar quem ele é. Quem ele é. Então, tenta valorizar quem é a realidade da pessoa que está lá, né? Veja o de bom. Então, tenho uma família com duas irmãs. E uma irmã mais velha, ela é extremamente metódica, assim, faz tudo da forma mais correta possível, só tira 10 e tudo. Então, aí a irmã mais nova, ela não é assim. E também ela não é assim por causa da irmã mais velha, porque a mais velha já pega as bombas maiores. Fala, não, eu consigo, com menos esforço, ter o que eu preciso. Eu não preciso me esforçar 100% para ter 100% de resultado. Eu posso me esforçar 20 até 80%, né? E ela vai naquilo. Então, isso não é ruim. Isso não é ruim, porque ela consegue perceber como ter bons resultados com menor esforço. E ela consegue estar mais aberta para o que de bom acontece. Porque não é tudo que ela tem que fazer, executar e conquistar. Porque às vezes a criança muito nota 10, muito assim, ela sempre foca em conquistar. E muitas vezes oportunidades aparecem, que não foi ela que conquistou com o próprio suor e esforço, e ela abre mão. Por que não? Enquanto o aluno nota 8, opa, peraí, não pode aproveitar oportunidades, pode mudar a vida. Exatamente, né? Agora, traz pra gente, como que a gente pode equilibrar essas expectativas? Eu tô tentando entender aqui a minha cabeça de mãe com 3 filhos, né? Essa expectativa em relação ao temperamento e comportamento dos filhos com respeito pela individualidade deles. Não entendi a pergunta. Como lidar? Equilibrar isso. Porque, por exemplo, você deu a ideia aí da filha que só tira 10. E aí a outra pega o gancho. Ah, tá bom, tirar menos, né? A outra já tira. E aí, às vezes, essa aqui não tá dando o potencial dela, né? Como que a gente faz aqui para equilibrar, pensando nos temperamentos? O que você... O melhor é encontrar o potencial, porque cada um tem um potencial. Mesmo aquela que tira 10, ela não lê tanto e não entra tanto na história como a outra que tira 8. Então ela não consegue... Então existem habilidades muito natas de cada um. Então encontre a individualidade. Celebre a pessoa que está lá. E celebre isso, né? A minha filha em casa, ela não é a que tira 10 em tudo, mas é a ladra de livros. Meu filho ganhou um livro que ele estava achando fantástico, ela pega emprestado, ela terminou o livro primeiro que ele. Mas ele tem a desculpa, não, é que ela não leu 2, eu li o 2. E celebrar isso. Então, puxar para o que o outro tem demais capacidade e celebrar isso. O básico é pensar no individual, né? Eu tenho que sempre estar ali no individual de cada um. E a mãe que lute que tem 3. Em sua opinião, como que o conceito de temperamento e as expectativas sobre o filho ideal vão afetar o processo de... Agora dos adolescentes, tá? Da autodescoberta
e da aceitação do adolescente, né? Porque assim, a gente vai ali muito no filho ideal e tal, e vamos falar um pouquinho, né? Você já entrou nesse assunto um pouco, mas vamos falar um pouquinho mais dessa parte do adolescente. Porque nesse processo, os temperamentos já estão mudando também, né? Os comportamentos estão mudando. Né? A gente pode dizer que é os comportamentos que estão mudando. Sim. O corpo está mudando. E o fato do corpo estar mudando... Então, uma coisa que eu sempre falo com os pais, assim, primeiro, entende, o adolescente ele é intenso. Independente do temperamento. Independente do temperamento. Uhum. Independente do temperamento, ele vai ser intenso. Porque é uma pessoa que dorme com 1,70 m e acorda com 1,72 m. Em uma noite. Então, o corpo daquela pessoa, enquanto ele está dormindo, está trabalhando, feito maluco. Então, o que acontece? Aí ele acorda, eu estou cansado. Ele acorda já estando cansado. E é normal isso, porque o corpo dele está mudando. Então, essa mudança torna o adolescente muito intenso. O adolescente não vai falar assim, eu gostei disso. Nossa, eu amei! Nossa, que maravilha! E dá pulinho, uau, 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 uau. Ela vai falar, eu não gostei disso. Não, meu Deus, minha vida acabou, não sei o quê. Então, é uma intensidade, né? A gente tá vendo isso, né? Com a minha filha mais velha de 15 anos. Essa intensidade aconteceu da gente fazer um tratamento juntos e precisava parar de comer açúcar. Meu Deus! Quando ela soube essa notícia, o mundo acabou. Nossa, o mundo acabou! Não, minha vida acabou. Mas naquele momento, aí minha esposa, meu Deus! Eu falei, mas é adolescência? Sim. Então, entender não dá muito... Facilita também saber um pouco do temperamento, porque você vai entender que essa intensidade, às vezes, de uma alegria demais ou de uma tristeza, vem desse temperamento, né? E aí, por exemplo, vai mais melancólico. Então, essa tristeza, ela vai ser uma tristeza muito melancólica, muito down. Uhum. Porque torna mais intenso. Né? Uma alegria você vai ficar falando e tal, então torna mais intenso. E o adolescente já por si ele já é mais estabanado, porque o corpo está mudando, ele está aprendendo a lidar com o corpo que está em mudança, né? Então entender o adolescente é isso. E outra coisa é lidar rápido com o luto. Por quê? Aquela criança que nasceu, que era bacana, aquela criança que era fofinha, que legal, mamãe, que bom trabalho, que estar com você, ela não existe mais. Existe uma nova pessoa. Eu gosto muito de uma fala do Marcos Piangers, que ele cita que ele veio em casa, um momento de fúria adolescentil de casa, nem sei se tem esse nome. Eu falo assim, pai, eu não gosto desse negócio, eu também não gosto de ir pro mar, você não sabe que eu não gosto disso. E ele falou assim, quem é você? 5 meses atrás a gente estava na praia, no mar, lá até 9 horas da noite, e agora tá essa pessoa aqui, quem é você? Então, mudanças, né? Lidar com o luto, porque aquela criança não existe mais, e ela não vai existir nunca mais. E é importante, né? Porque é importante. Essa semana aconteceu comigo, eu estava acolhendo uma criança para uma atividade de crianças, e eu falei, o que foi, meu amor? Vamos entrar. E ela falou assim, por que você tá conversando comigo igual bebê? E ela só tinha 9 anos. Igual bebê, eu não sou mais bebê. E eu falei assim, gente, né? Então, já teve treta em casa por conta disso, certeza. A gente tem que pensar assim,
Não, não era minha filha. A gente tem que pensar assim, Não. Que essas fases passam, né? Essas fases passam, né? Passa. Nós, como adultos, a gente tem que ter essa consciência que passa. E aí, vai passando tão rápido que muda, né? Aí não dá E pra aí? gente ficar gastando tempo com nostalgia. Com nostalgia, é verdade. Então, celebra essa... é uma pessoa diferente. Aceita que dói menos e celebra essa nova pessoa. Celebra essa nova pessoa, porque tem características dessa nova pessoa também que não existia naquela criança. Então, celebra essa nova pessoa. Verdade. Vai lidando, vai e Muito aprende legal. como que essa nova pessoa é. Pra você conseguir celebrar. Aham. Olha, Gustavo, quero te agradecer. Foi um bate-papo muito esclarecedor, né? Mas conta pra gente, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou alguma empresa queira te contratar para fazer uma palestra, falar sobre esse tema que é tão, né, útil para o nosso dia a dia. Deixa aí seus contatos, sua rede social. Joia. Olha, obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Uma honra para mim estar aqui. Se você quer saber mais a respeito do método Kumon, você pode mandar um WhatsApp direto para mim. Muito simples, é o número 629-8600-6262. É fácil de lembrar, 8600-6262. Você pode falar diretamente comigo para tirar as dúvidas a respeito do Kumon e também pode me contato para poder, via WhatsApp, para poder chamar para poder palestrar em qualquer canto. Nosso Instagram, @Kumon da Vila, tudo junto, sem underline, nada. Kumon da Vila, @Kumon da Vila, lá eu falo muito sobre Kumon. E o meu WhatsApp, Orientador Gustavo Dias. E de vez em quando a gente fala alguma coisinha já. E voltando a falar só um pouquinho sobre o luto, às vezes também a gente vai lidando com o luto de uma criança neurotípica gradativamente quando ela vai crescendo. Mas, por exemplo, minha filha nasceu agora e ela tem síndrome de Down. Ai, que legal. E quando ela nasceu, então, esse luto da criança ideal de antes dela nascer, a gente já sofreu na suspeita do Down. Então, o pai precisa lidar com isso. Então, eu tenho uma criança com síndrome de Down, eu tenho uma criança com TEA. Neurodivergente, eu tenho uma criança neurodivergente. Então, exatamente. Esse luto vem de uma vez. Porque junto com o diagnóstico vem o luto. Aí todo luto que seria Em processo. seria diluído em 10 anos, você tem lá. Pum, é tudo agora, tá? Então, saber lidar com isso. E procurar alternativas, o Kumon é uma ótima. E conversar com pessoas também, né? Sobre buscar isso terapeutas que vão fazer, né, essa ajuda. Buscar pessoas que já passaram por isso, que vão trazer palavras de cura e não palavras horríveis nesse momento. Muito bacana você ter feito, né, ter lembrado disso, né, porque eu vivo a inclusão também, eu sei o que é isso e esse luto, ele é muito dolorido, né? Então é importante demais a gente estar indo atrás de conhecimento, de pessoas que vão trazer para a gente outros esclarecimentos, né? Que vão fazer com que a gente passe por esse momento pensando na individualidade do nosso filho, né? Que isso não quer dizer que ele não tem as suas características, os seus temperamentos, os seus comportamentos, né? Muito bacana. Bom, muito obrigada, Gustavo. Um prazer, tá? E a reflexão deixada no programa de hoje ao discutir sobre os temperamentos e seus comportamentos, especialmente ao discutir o conceito do filho ideal e o filho real, nos leva a uma compreensão mais profunda das dinâmicas familiares e da natureza humana. Cada criança nasce com uma predisposição para certos temperamentos que moldam a maneira como ela percebe o mundo e interage com ele. Se por um lado as características temperamentais influenciam os comportamentos das crianças e sua forma de se expressar,
Por outra, é importante lembrar que o ambiente familiar e social também desempenha um papel fundamental nesse desenvolvimento. O conceito de filho ideal muitas vezes reflete as expectativas dos pais, influenciadas por normas culturais, desejos pessoais ou mesmo pela comparação com outros modelos de educação. No entanto, é essencial que os pais compreendam que essas expectativas podem ser irrealistas ou até mesmo prejudiciais. Quando se tenta moldar uma criança de acordo com um modelo pré-estabelecido, existe o risco de não se valorizar a individualidade dela e, consequentemente, de não se promover o seu bem-estar emocional. O filho ideal não é um ser perfeito, mas uma idealização que pode gerar frustração tanto nos pais quanto na criança. Por outro lado, o filho real é aquele que possui suas próprias qualidades, limitações e peculiaridades. Aceitar a criança como ela é, com seus temperamentos e comportamentos naturais, é um passo essencial para a construção de uma relação saudável e equilibrada. O filho real, com suas características singulares, é digno de amor, compreensão e apoio, independentemente de atender ou não às expectativas externas. O desafio para os pais é aprender a aceitar e entender o temperamento de seus filhos, em vez de impor uma moldura rígida do que consideram ser o ideal. O temperamento, seja ele colérico, sanguíneo, melancólico ou flemático, não define a totalidade de uma pessoa, mas é uma parte importante de sua identidade. Aceitar essa diversidade nos temperamentos não só contribui para o desenvolvimento de uma educação mais empática, mas também fortalece os vínculos familiares e promove a autoestima da criança. Ao refletirmos sobre o filho ideal e o filho real, entendemos que, para além das expectativas, o verdadeiro objetivo da educação é ajudar a criança a se tornar a melhor versão de si mesma, respeitando suas diferenças e características pessoais. O temperamento, com suas nuances, oferece um mapa valioso para essa jornada, tornando cada filho único e valioso em sua própria essência. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada a todos pelo carinho, audiência e abordagem com elogios e sugestões. Críticas construtivas são sempre bem-vindas e tanto acreditamos nisso que queremos saber a sua opinião a respeito dos temas aqui discutidos. O que você gostaria de ver nesse programa? Participe através do WhatsApp que está na sua tela ou nos siga nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê na semana que vem para mais um programa, mais um debate e mais conhecimento. Até lá! Tenham todos uma boa noite.